noite, gente. Vamos agora começar mais uma aula, dando continuidade aos termos integrantes da oração. Na outra aula, nós vimos complementos verbais e agora nós vamos ver o complemento nominal e o agente da passiva. Então, vamos ver a diferença entre os dois. Complemento nominal é um termo que vai servir para complementar o sentido de um nome. Gramaticalmente falando, os nomes são substantivos, adjetivos, advérbios. O complemento nominal vai ser exigido para completar o sentido de uma dessas classes gramaticais, ou seja, de um desses nomes. Um substantivo pode ser medo, por exemplo, aversão, porque quando você usa o substantivo medo, espera-se que complemente uma oração, por exemplo. A criança sentia medo de altura. De altura é o complemento nominal. O complemento nominal é sempre acompanhado de uma preposição. Pode ser de, pode ser em, pode ser o a, pode ser o para, pode ser o com, mas sempre vai estar presente uma preposição, porque o complemento nominal ele vai ser ligado ao substantivo, ao adjetivo e ao advérbio através de uma preposição, que pode ser qualquer uma dessas que eu citei. Um complemento nominal de um adjetivo, vamos ver um exemplo. Favorável é um adjetivo que exige complemento nominal, porque quando você fala que é favorável, você vai ter que dizer favorável a quê? Eu sou favorável ao isolamento social. Ao é uma combinação da preposição a com o artigo o. Um exemplo agora de advérbio. Eu moro perto da escola. Perto é um advérbio. Da escola é o complemento nominal, sendo que temos aí a preposição de com o artigo a que vai formar essa contração que é a palavra da, que é a mistura da preposição de com o artigo a. Agora, nós vamos ver também o agente da passiva. Tanto o complemento nominal como o agente da passiva vão ser acompanhados de preposição. Então, é importante vocês revisarem as preposições, saberem quais são e para você poder identificar. No agente da passiva, vamos definir esse termo como um termo que é o responsável pela ação na oração que está na voz passiva. A voz passiva é quando o sujeito ele não pratica a ação, ele vai sofrer a ação que é realizada por outro termo. Vamos só dar um exemplo. O jardineiro aguou as plantas. Essa frase se encontra na voz ativa. Agora, se eu inverter, usar as plantas como sujeito, eu vou dizer: as plantas foram aguadas pelo jardineiro. O sujeito, ele virou o quê? O agente da passiva. Então, nessa formação, nessa estrutura de frase, que é chamada voz passiva, sempre vai ter o agente da passiva. E ele vai ser acompanhado por uma preposição. Pode ser o de, pode ser o por. Muitas vezes vai acontecer pelo, pela, pelos, pelas. Os alunos foram auxiliados pelo professor. A ação de auxiliar foi praticada por quem? Pelos professores. Então, pelos professores, agente da passiva. Ou o copo foi quebrado pela criança. Nesse caso, o copo ele sofreu a ação. Foi quebrado pelo agente da passiva, que é quem? A criança. Pela criança. Temos aí a preposição, que é pela, né? Uma contração, e a criança. Então, junto aí vamos ter o agente da passiva. Nós vamos ver melhor essa estrutura das frases quando nós formos estudar as vozes verbais.